Meu querido irmão, minha querida irmã, nós chegamos ao domingo de Pentecostes, solenidade da liturgia da igreja, que nos faz recordar um dos momentos mais importantes da história da nossa salvação, da revelação de Deus ao mundo. Passados 50 dias da ressurreição do Senhor, tendo Ele ascendido, subido aos céus, envia do Pai o Espírito Santo sobre a igreja nascente. Fundamentalmente, é este envio do Espírito sobre a igreja que nós celebramos no dia de hoje. Este acontecimento, este evento da nossa história da salvação, ele reveste-se de uma importância particular, porque, em primeiro lugar, é com a vinda do Espírito Santo que o mistério da vida de Deus se manifesta com todo o seu esplendor. É em Jesus que nós compreendemos que Deus é uma comunhão de pessoas. É por Jesus, é com Jesus, é em Jesus que nós compreendemos que Deus é uno e trino. A liturgia da igreja deixa isso claro, faz você e eu repetir todas as missas. Ao final da oração eucarística, nós dizemos por Cristo, com Cristo e em Cristo, ou seja, é por Jesus. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Ou seja, é em Jesus que nós entendemos, compreendemos o mistério de Deus uno e trino. Mas isto é obra do Espírito. Até porque nós não compreendemos quem é Jesus, senão no Espírito Santo. Seja porque é pelo Espírito Santo que a Virgem concebe, portanto Jesus é concebido pelo Espírito, seja porque, e agora você toma comigo aí na sua Bíblia a segunda leitura de hoje, estamos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, o autor nos diz, versículo 3, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser no Espírito Santo. Ou seja, ninguém pode reconhecer neste homem ninguém pode reconhecer neste homem, Jesus, o Filho eterno de Deus, se não for por ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos convence que este homem Jesus vem de Deus e nos revela Deus, que este homem Jesus nutre para com Deus, a quem Ele chama de Pai, a quem só Ele chama de Pai. É só o Espírito Santo quem nos faz compreender que este homem Jesus é o Filho de Deus encarnado. E é isso que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. No versículo 21, Jesus está manifestando aqui o mistério de Deus. Como o Pai me enviou, disse Jesus, também eu envio vocês. E depois disse, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Portanto, nesses dois versículos, está sendo manifestada a vida íntima de Deus. Em Jesus nós descobrimos que Deus é a comunhão de três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E isto, repito, ninguém reconhece isso
Ninguém reconhece que Jesus é o Senhor, que Ele é o Filho, a não ser no Espírito Santo. Portanto, a primeira grande obra que o Espírito Santo realiza em nós é justamente nos abrir ao mistério de Deus. E a liturgia da igreja tentará deixar isso claro para mim e para você. Não é à toa que depois de 50 dias do tempo pascal, este tempo pascal está sendo encerrado hoje. O último dia do tempo pascal. Amanhã nós voltamos ao tempo comum da liturgia. Por quê? Porque se nós fazemos a experiência de Jesus ressuscitado, esta experiência só é possível no Espírito Santo. A forma de Jesus estar presente entre nós não é mais uma forma física, como foi há 2000 anos atrás. A forma dele estar presente entre nós é uma forma espiritual, ou seja, é por meio da ação do Espírito que nós identificamos a presença de Jesus em nosso meio. Por isso o tempo pascal se encerra com a solenidade da vinda do Espírito Santo, e é por isso que na semana que vem, você e eu estaremos celebrando já no tempo comum a solenidade da Santíssima Trindade. E você vai se recordar lá no domingo que vem, de fato, é o Espírito Santo quem me abre ao mistério de Deus uno e trino. Portanto, meu querido e minha querida, sempre que nós pedimos o Espírito Santo sobre nós, sempre que nós dizemos, vem Espírito Santo, nós não estamos pedindo alguma coisa de Deus, um presente de Deus. Nós estamos pedindo o próprio Deus sobre nós. Assim como quando nós pedimos um dos seus dons, a sabedoria, o entendimento, a ciência, a fortaleza, nós não estamos pedindo alguma coisa de Deus. Nós estamos pedindo o próprio Deus sobre nós. É o Espírito Santo quem nos abre, quem nos revela o mistério da vida de Deus mesmo. E é Ele quem nos dá acesso a essa vida. Portanto, peça sempre o Espírito Santo sobre você, sobre sua família, sobre a igreja, sobre o mundo. É por meio dele que nós temos acesso à vida de Deus uno e trino. E há uma segunda importância na festa de hoje. O Espírito Santo não somente nos abre a vida de Deus, mas ele nos abre a compreensão de quem somos nós, a igreja do Senhor, porque a igreja é estabelecida neste dia, com o envio do Espírito Santo. Vá comigo para a primeira leitura de hoje, Atos dos Apóstolos. Nós já vimos isso em outras ocasiões, você só vai aí grifar as palavras para que você faça a ligação com as suas outras anotações. O que se está narrando no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos é justamente isso, é o envio, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. O que, portanto, nasceu dali é apostólico. A realidade que nasceu dali, daquele cenáculo, o que o Senhor tocou ali, a obra que o Senhor fez ali, é uma obra apostólica. Depois, diz o versículo 4, que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Portanto, a obra que foi feita ali, não somente é apostólica, porque é a partir dos apóstolos, mas é uma obra santa, porque tudo que o Espírito Santo toca se santifica com ele. E depois, nós percebemos, ao contrário do que aconteceu lá em Babel, quando
A presunção dos homens que queriam ser maiores que os outros fez com que o Senhor confundisse a língua deles, de maneira que eles, não se entendendo mais, pararam aquele projeto megalomaníaco de erguer uma torre pela qual se sentissem melhores e maiores que os outros. O contrário daquilo está aqui. Diante do cenáculo estavam pessoas provenientes de nações de todo o mundo. Me permita repetir, hoje muitos desses povos nem existem mais, alguns ainda assim, mas eram partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, de parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos, portanto que vinham de Roma, judeus, prosélitos, cretenses, da ilha de Creta, árabes, ou seja, eram provenientes de todas as nações da terra, e todos compreendiam o que o Espírito Santo levava aqueles apóstolos a falar. Todos, ou seja, o que o Senhor comunicava aos apóstolos pelo Espírito Santo era destinado a todas as pessoas. Aqui está a terceira característica do que está surgindo aí. A primeira que vimos é que é uma realidade apostólica. A segunda, que é uma realidade santa. Qual seria a característica pela qual nós entendemos que o que a igreja, que o que essa realidade recebe é destinada a todas as pessoas? Significa que essa realidade é uma realidade uma realidade católica. A palavra católica não é o nome de uma igreja. Se tornou o nome de uma igreja porque infelizmente a gente teve que utilizar desta qualidade para dizer que há diferença entre um grupo e outro. Mas católica não é um nome, católica é uma propriedade, católica significa universal. Uma igreja universal é uma igreja católica. E quem faz a igreja ser universal é o Espírito. Quem faz a igreja ser católica é o Espírito. E por fim, toda esta diversidade presente ali, toda essa diversidade é uma coisa só. Este povo, e depois os Atos dos Apóstolos dirão que os discípulos eram um só coração e uma só alma, ou seja, esta unidade, quem oferece esta unidade é o Espírito Santo. Portanto, esta realidade que o Espírito Santo ali faz ser apostólica, santa, católica e una, esta realidade se chama igreja. Não existe igreja sem Espírito Santo. Não existe igreja sem Espírito Santo. É Ele o autor disso que você está vendo, disso que você participa. Porque é Ele quem suscita no coração de cada batizado. É Ele quem comunica a fé. E se nós tivéssemos tempo, meu tempo já se encerrou, nós iríamos para a segunda leitura, deixo isso para seu estudo em casa, e é isto que o apóstolo vai descrever ali. Se há diversidade de dons, se há diferentes atividades, é em vista do Espírito, porque é Ele quem realiza todas as coisas em todos. E é isto, e termino, que a liturgia da igreja vai fazer você e eu celebrarmos. Não será no domingo que vem, mas será logo seguida na próxima quinta-feira, a solenidade do corpo de Cristo. Minha gente querida, eu insisto muito em que a gente estude a palavra. Estude, é necessário estudar, é necessário ter a Bíblia nas mãos, riscar, sublinhar, ir nas outras passagens, entender como elas se relacionam, porque deste estudo
que não é só uma coisa que eu escuto por aqui e sai por aqui. Deste estudo eu entendo a beleza do que eu celebro. Eu entendo que a liturgia da igreja é um tesouro inesgotável. E daí nasce a minha necessidade de celebrar. Daí nasce a compreensão de que as missas não são iguais umas às outras, de maneira que tanto faz eu vir hoje como eu vir no próximo domingo. Eu não estou aqui como numa sala de teatro, só escutando, só acompanhando. Eu estou sendo formado pelo Espírito Santo. Ele está realizando uma obra na minha vida. Ele está realizando uma obra na minha vida. Mas eu tenho duas possibilidades. Ou eu me abro a isto, ou eu reconheço isto, e só reconheço se eu me lanço, se eu estudo, se eu oro, se eu me empenho, se eu tenho disciplina. Ou eu serei um ouvinte, quando muito atento. E estas palavras vão entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, saindo, e produzindo poucos frutos. Peçamos então ao Espírito Santo que nos abra a experiência do mistério de Deus e nos abra a experiência da igreja de que somos parte. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.